Façamos hoje a leitura do capítulo 6 do livro de Atos da Bíblia Sagrada. Atos 6. A instituição dos diáconos. Atos 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Atos 6. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Atos 6:3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos 6:4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos 6:5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, provérito de Antioquia, né? Atos 6:6. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes puseram as mãos. Atos 6:6. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Estevão, primeiro mártir. Atos 6:8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6:9. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Atos 6:10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Atos 6:11. Então subornaram os homens para que dissesse: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Atos 6:12. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Atos 6:13. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Atos 6:14. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Atos 6:15. Então, todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Misericórdia, né? Ô Senhor, tem misericórdia mesmo. Vejamos alguns comentários aqui com relação ao capítulo 6 do livro de Atos. O primeiro se refere ao versículo 1. Diz assim: os helenitas eram judeus cristãos de fala grega. Eram normalmente vistos de forma suspeita pelos judeus da Palestina, de fala aramaica. Era difícil um helenista falar ou compreender o aramaico, a língua nativa daquela região. As viúvas helenistas, frequentemente desamparadas, estavam vindo para a Palestina em grande número e necessitavam de ajuda. Um conflito surgiu quanto à distribuição de comida entre essas mulheres. Aparentemente, as viúvas helenistas estavam sendo negligenciadas, já que a distribuição da caridade estava nas mãos dos judeus palestinos. Esse conflito foi a primeira grande divisão que a igreja primitiva enfrentou. Atos, entre os versículos 3 e 6, o comentário que nós temos aqui é o seguinte: para acalmar o conflito, quando a distribuição de comida entre as viúvas helenistas
Os apóstolos escolheram 7 homens com nomes gregos, significando que provavelmente eles mesmos eram helenitas. Certas qualidades eram esperadas daqueles homens, que tivessem boa reputação, sabedoria e fossem cheios do Espírito Santo. Os sete homens que foram colocados diante dos apóstolos, que oraram por eles e lhe impuseram as mãos, simbolizando sua função administrativa na igreja. Com esse trabalho caridoso delegado aos 7 homens, os apóstolos estavam livres para devotar-se plenamente à adoração da igreja e pregação da palavra. Essa solução para o conflito sobre as viúvas agradou grandemente à congregação. Glória a Deus. Com relação ao capítulo 6, agora é o último comentário, é o versículo 8, que se refere a Estevão. Diz, Estevão, ele está dizendo aqui que em grego literalmente significa coroa. Um dos 7 homens escolhidos para ministrar as viúvas. Tornou-se o primeiro mártir cristão. Seu discurso ao Sinédrio e seu subsequente apedrejamento foram testemunhados por Saulo de Tarso, que mais tarde tornou-se Paulo, grande missionário e mártir também. Bem, então, com relação ao versículo 6 da Bíblia Sagrada do livro de Atos, nós já encerramos a leitura agora, tá? Tempos difíceis nós enfrentamos hoje. Difíceis, cada um tem uma dificuldade diferente, mas todos nós enfrentamos grandes adversidades. Então aqui no livro de Atos, no livro de Atos, há um texto que foi escrito provavelmente pelos autores aqui dessa Bíblia, os tradutores, né, os organizadores, não há um nome específico, diz assim: a adversidade, uma montanha a ser escalada. Quer dizer, na verdade, na introdução da Bíblia, nos comentários deve se referir aos autores desse texto, né? Mas está aqui na Bíblia Sagrada, não vou poder consultar agora, na página 1694, diz assim: adversidade, uma montanha a ser escalada. A adversidade não é o desejo máximo de Deus para a sua criação, mas existe uma clara mensagem de que Ele usa a adversidade. Deus está no controle da pior das circunstâncias. Estamos errados em achar que o trabalho dele é obrigatoriamente remover nossas circunstâncias adversas ou mudar a situação que levou à adversidade. Pelo contrário, a Bíblia nos leva à conclusão de que, em vez de nos tirar da adversidade, Deus está muito mais interessado em nos conduzir em meio a ela, usando a adversidade para produzir algo de bom em nossas vidas. Tem várias referências aqui. Noemi e Ruth nos fornecem um grande exemplo do triunfo sobre a adversidade. As mulheres nos tempos bíblicos tinham pouca independência ou autonomia. Como resultado, a maioria delas dependia da proteção do pai, da família ou do marido. Não ter um relacionamento de proteção assim era um convite à adversidade de muitas maneiras. A família de Noemi saiu de Judá e foi para Moabe em busca de comida. Lá, Noemi não apenas sofreu a perda de seu esposo, mas também de seus 2 filhos. Totalmente desprotegida em uma terra estranha, decidiu retornar para Belém, sua cidade de origem, em busca de segurança. A história de Noemi é significante por causa da fidelidade de sua nora Ruth, que poderia ter escolhido a segurança de sua terra natal, Moabe, mas preferiu abrir mão de seus próprios direitos. Ruth não escolheu o sofrimento da viuvez, mas a vulnerabilidade e o possível sofrimento de seguir Noemi na volta para ajudar, dando as costas à segurança e proteção de sua família em Moabe. Aqui, Deus claramente se levanta como protetor dos desamparados, que colocam nele a sua fé. A sabedoria feminina de Noemi prefigura o caráter de Jesus, conforme está revelado no Novo Testamento, onde ele vai em busca dos que necessitam ser defendidos.
Noemi pôde colocar Ruth no caminho de Boaz, seu parente redentor, que, como marido de Ruth, tornou-se guardião de ambas. Nessa história de fé, foram plantadas as sementes do que resultaria não apenas no nascimento do maior rei de Israel, Davi, mas também do próprio Senhor Jesus Cristo. Esse é um dos exemplos mais claros de como o propósito maior de Deus é trabalhado por meio da adversidade humana. Em um plano completamente diferente, Esté primeiramente experimentou a adversidade como órfã, mas Deus lhe garantiu uma boa criação por meio de seu primo Mardoqueu. A total confiança na soberania de Deus ajudou Esté a colocar todos os seus recursos nas mãos do Senhor, com o resultado de que os judeus, o povo escolhido de Deus, acabou sendo preservado. A adversidade é algo que a condição humana naturalmente rejeita, mas a Bíblia exorta os crentes a aproveitarem cada circunstância que Deus envia ou permite, até o ponto de tê-las por motivo de toda alegria, na esperança de que os grandes propósitos de Deus serão por meio delas cumpridos. Tem várias referências aqui. Palavra maravilhosa, palavra renovadora, palavra edificante. Bem, meu nome é Lúcia Marques, o nosso canal A Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se o seu Deus assim o permitir. Vamos pôr as máscaras porque ainda estamos correndo muito risco de contaminação com o Covid. Até o próximo encontro, quando o Senhor Deus assim o permitir.